pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. E você, meu amigo André Carvalho, estamos numa bancada enxuta, como eu sempre falo, quando a gente está enxuto, porém não menos animado. Seja muito bem-vindo, meu parceiro de bancada. Temos uma convidada de alto garbo e elegância. Hoje estamos chique no último, estamos assim com um sarrafo estratosférico, diria eu. Estamos com um sarrafo muito legal. Tudo bom, André? Tudo tranquilo? Estamos com a Denise Garcia, que a gente vai conversar muito com ela aqui. Inclusive, eu não perguntei em off, mas eu vou perguntar agora. Ela é consultora e instrutora. Eu não sei se fala Telex ou Tlex ou Tlix. Tilex. Boa. Tilex Instituto, exatamente. Então, pronto, tirada a dúvida logo no início, vamos ao nosso momento YouTube. Seja muito bem-vinda, Denise. A gente vai para o nosso momento YouTube e a gente já começa a conversar. Por favor, André. Olha só, Sandro, você falou o sarrafo está lá em cima, assim, é perfeito. Quanto melhores os convidados, melhores são os programas. Então, quanto maior dificuldade, não é para sair da zona do conforto e para sair você também que está em casa nos acompanhando, para que você também saia da sua zona de conforto. A gente está fazendo o nosso exercício de retirá-lo desse ambiente. Mas para você se retirar desse ambiente, você precisa se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sino das notificações para você sempre estar recebendo quais serão os nossos próximos convidados, qual vai ser a nossa próxima programação, para que você possa fazer sugestões, já colocar umas perguntas de antemão, porque tem um momento da audiência, e como o Sandro mesmo diz, só os inscritos têm direito a essa participação. Muito bem. Agradecendo logo, assim, no início do programa, você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, nossas metas e métricas. Nossa, isso é uma brincadeira de fono, né? Metas e métricas. Falar rápido, isso a língua enrola, mas vamos que vamos. Nossas metas e métricas estão sendo batidas, muito legal, estamos super contentes. Então, para você que já nos acompanha, seja muito bem-vindo. Para quem está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom, vamos lá, André, vamos apresentar a nossa convidada. Denise Garcia tem mais de 30 anos de experiência, foi executiva na área comercial em empresas de grande porte, no segmento bancário, varejo, telecomunicações. Tem uma vasta experiência em gestão de equipes, formação de lideranças, viveu intensamente o estresse corporativo, gerando inúmeras demandas. Esse estresse a gente conhece bem. Atua há 5 anos na implementação de cursos de gerenciamento de estresse e técnicas de liderança, juntamente com as ferramentas utilizadas no Tilex. Agora eu falei certo, Tilex Institute. A gente vai falar sobre o Instituto. Graduado em Administração de Empresas, MBA em Gestão Empresarial, pós-graduado em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e Autorrealização, com formação em mentoring pela Ehrlich, Pessoas e Organizações, instrutora de cursos de técnica de respiração e meditação da Organização Internacional Arte de Viver, consultora e instrutora de programas corporativos de liderança e gestão da mente, também do Instituto Tilex, e coautora do livro Empreendedoras de Alta Performance, editora Líder. Isso aí, gente, isso é legal, essa pegada aqui também de coautora. Essa parte aqui me pegou de surpresa, porque eu já tinha acesso a essa apresentação, mas passou batida essa informação, que não vai passar aqui no programa agora. Então, aqui nada passa batido. Seja mais muito bem-vinda, Denise. Muito legal ter você aqui. Obrigada. Muito bacana. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Gaúcha, mora há 23 anos no Rio de Janeiro, é torcedora do Grêmio e gosta do Flamengo. Então, a gente não tem como, não vai ter bullying hoje falando de time, vamos falar bem tranquilo, né? A gente estava falando em off um papo sobre educação bem legal. André, você quer fazer as honras, começando aí a primeira pergunta? Vai de leve, não começa a primeira pergunta forte não, para não assustar. A última vez caiu, até a nossa entrevistada caiu quando você fez a pergunta. Olha só, a Denise está com as massas gaúchas e as massas cariocas /nacionais. Ela torce para o Grêmio e para o Flamengo. Para começar brincando, eu perguntar para ela se tiver o Flamengo e Grêmio, para que ela torce, né?
Coração Olha, gremista. eu vou te dizer que eu sei nitidamente, eu não preciso nem ligar a televisão quando eu sei que o Flamengo tá jogando. Porque aqui onde eu moro, na Barra da Tijuca, os prédios todos ficam enlouquecidos, né? Comemorando, celebrando, soltando fogos. Mas entre Grêmio e Flamengo, eu vou ser obrigada a torcer pelo Grêmio, não tem jeito, porque são as minhas raízes. Não tem problema, não. Agora, olha só, Denise, agora conta um pouco do que a Tilex faz. Porque é administração, é um pré-coach, o que faz essencialmente a empresa? Então, TLEX significa Transformational Leadership for Excellence. É um instituto suíço, né, que está presente globalmente. A sede é na Suíça, mas tem escritórios nos Estados Unidos, no México, na Argentina, na Europa. E o TLEX, ele tem programas corporativos para levar, através de dinâmicas, ferramentas, nós levamos gestão do bem-estar para as empresas. Porque a gente sabe que esse momento que a gente está vivendo de pandemia já está no ápice. Só que o TLEX existe há 15 anos, por uma iniciativa do Banco Mundial, né? Então, há 15 anos atrás, o Banco Mundial percebeu que já acontecia estresse muito forte dentro da organização e ele solicitou que a gente desenvolvesse um programa corporativo. Então, hoje, o TLEX, depois de 15 anos, o TLEX tem vários programas para as empresas, como, por exemplo, o básico que a gente faz chama-se Mind Matters, né? A mente importa, porque nós trazemos essa consciência de que para você tomar decisões, para você interagir com as pessoas, você precisa estar focado, você precisa estar com a mente relaxada. Porque a qualidade da sua vida é um reflexo da qualidade da sua mente. Então, como é que você vai inspirar pessoas dentro do mundo corporativo se você não estiver bem? Então, esse é o desafio do TLEX. O TLEX, ele leva programas corporativos e agora, nessa época, desde que começou a pandemia, o ano passado, a gente passou a fazer para as empresas virtualmente, chamado Wellness Class, né? São sessões de bem-estar, onde nós levamos uma palestra, trazendo a consciência da gestão da mente, a natureza da mente, e você entender como é que você pode utilizar a respiração, por exemplo, que é uma ferramenta básica, gratuita, né? E que você pode usufruir disso através de técnicas, né? Porque nós trabalhamos com duas ondas cerebrais, as ondas alfa e as ondas beta, e isso deixa a sua mente muito mais equânime para você tomar decisões. Então, esse a essência do TLEX, e agora a gente está entrando com um novo programa chamado Resiliência, né? Então, a gente leva para as empresas formas de fortalecer as habilidades socioemocionais, através de técnicas de respiração, através de mindfulness e também dinâmicas, né? Para fortalecer esse conteúdo. É muito bacana mesmo. Denise, deixa eu te falar, porque realmente a gente está vivendo uma época, 2020, o pessoal falava muito que 2021, esse ano, seria o ano em que a gente começaria uma recuperação, né? A perspectiva era de um ano melhor, né? Não de um ano tão ruim, no sentido da pandemia, que está sendo até pior, no sentido até de mais mortes e tudo mais. Esse ano está sendo bem pior do que o ano passado. Então, a priori, parece que teremos um ano bem difícil e que provavelmente 2022 é que teremos, assim, começaremos a respirar. Respirar no sentido de ter mais calma. Aí a pergunta que a gente faz muito aqui para quase todos os convidados, e aí cabe muito com o que você falou agora, é porque o empresário, a gente tem uma agência de comunicação e marketing, e o marketing a gente lida muito com planejamento, né, planejamento estratégico e tal. E o empresário hoje, quer dizer, há um tempo atrás, antes da pandemia, a gente fazia um planejamento mensal, né? Aí a gente tinha a perspectiva do que mais ou menos viria a acontecer no ano seguinte, então tinha aquele estudo já, o perfil, né, do cliente. Ele mesmo sabia, por exemplo, que os meses de janeiro e fevereiro são meses mais, dependendo do segmento, são meses mais calmos, e por aí vai. Aí veio a pandemia. Aí a pandemia quebrou, né? Quebrou com tudo, porque quebrou, que eu digo, no sentido todo. Inclusive, vários assim quebraram, várias empresas quebraram, fecharam as portas.
Outras fecharam por decisão estratégica, para esperar acalmar, e outras estão. A nossa proposta é tentar mitigar esse impacto. É a nossa proposta na agência hoje. A gente não está pensando nem em lucro exacerbado, em faturamento, em tudo. A gente quer mitigar a pandemia, o impacto da pandemia. Como trabalhar com um cenário onde você tem a gente costuma dizer que a pandemia parece um seriado da Netflix, né? Cada vez você acha que está acabando, lança uma nova temporada, aí lança uma nova temporada. Não param de lançar temporadas novas e a gente fica com uma perspectiva reduzida. Quer dizer, a gente não pode fazer mais planejamento a médio e longo prazo, é tudo a curto e curtíssimo prazo, que você não sabe, é praticamente semanal, não é mais mensal, é semanal. E é muito difícil, porque às vezes a gente até erra a semana que vem, entendeu? Porque vem uma medida qualquer aí do governo, vem um decreto, vem alguma coisa, joga fora tudo que a gente planejou. Então, assim, é difícil lidar em termos de estratégico. Eu fico imaginando, né, em termos psicológicos, né, porque isso abala muito. Qualquer empreendedor, qualquer empresário tem uma hora que sai um pouco do eixo, sai muito do eixo, talvez. Como é que a gente lida com esse cenário, com perspectiva que a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, como é que vai ser a semana que vem, o mês que vem, e quiçá o ano que vem, porque a gente errou todas as previsões para esse ano. Então, Sandro, eu acho que o ser humano ele tem uma característica que é ilusória, né? Que ele acha que tem controle das situações. Isso é o que rege a nossa vida, né? Eu digo isso por mim mesma, porque eu fui executiva durante mais de 30 anos e eu, como área comercial, eu precisava sempre fazer planejamento para 1 ano, para 2 anos, para 5 anos, e na época a gente fazia até para 10, né? É verdade. Onde é que a gente queria chegar? E que a gente vê que hoje isso não funciona de forma alguma, né? Então, a gente já vinha falando, aí pelo menos uns 3, 4 anos, a gente vem falando no mundo VUCA, né? Que é um mundo volátil, que é um mundo incerto, complexo, ambíguo. Só que há 4 anos, 5 anos atrás, a gente não tinha ideia o que era esse mundo VUCA. Né? A gente falava, gente, mas isso está muito distante de mim. E a gente teve a oportunidade de usufruir, eu até chego a arrepiar aqui, né? Quando a gente para pensar, você fala assim, oi, agora você vai entender o que é o mundo VUCA. Hello, março de 2020, você vai ficar dentro de casa porque chegou uma pandemia, né? Que te afastou e que fechou o comércio, que as empresas tiveram que repensar. Então, eu acho que o que está por trás de tudo isso é a nossa necessidade de controle, trazendo para nós como seres humanos e executivos, né, empresários. Então, nós precisamos ter controle, porque a nossa necessidade é saber aonde nós vamos pisar, o que vai acontecer, como eu vou me preparar. E isso, na verdade, não existe, isso é pura ilusão. Então, eu acho que isso foi uma grande... Trazendo só uma história minha, há 10 anos atrás, eu tive uma síndrome do pânico causada pelo estresse corporativo. Mas, na verdade, não foi a empresa que fez isso comigo. Também tive. Há uns 20 anos eu tive, 15, 20 anos eu também tive. Fui eu mesma que fiz comigo. Por quê? Porque eu tinha uma necessidade de controle imensa, né? Eu queria ter controle de tudo. Imagina, eu trabalhava em telecom e era todo dia uma novidade, aquela mudança e a concorrência chegando e você tem que se adaptar rapidamente, mudar processo e tal. Então, eu acho que isso, há 10 anos atrás, quando eu tive essa síndrome do pânico, eu tive a plena consciência que eu não tinha controle de absolutamente nada. Foi aí que, para mim, foi um grande aprendizado. E isso é que eu quero citar neste momento que a gente está vivendo. As pessoas continuam sofrendo porque elas continuam achando que tem gestão sobre alguma coisa, e não tem. Como você mesmo falou, você faz um planejamento hoje, talvez amanhã você tenha que mudar tudo, porque alguma coisa mudou, né? Então, no momento que, assim, o que a gente pode... um caminho para tirar esse estresse da mente é você, na hora que acontecer alguma coisa, é você refletir, eu tenho gestão sobre isso que está acontecendo? Ah, eu tenho. Ah, eu tenho? Então, tá bom, então eu vou partir para ação. O que eu vou fazer para poder mudar alguma coisa? Se alguma coisa acontece e você não tem, você para refletir, você vê que você não tem gestão nenhuma, é você aceitar a situação como ela se apresenta.
se aceitar não quer dizer que a gente vai ser passivo, não é isso, né? Ah, vou aceitar, vou relaxar. Não é isso. É você ficar observando quais são os próximos passos que você vai ter que tomar. Porém, para você tomar alguma atitude, alguma medida, você precisa estar conectado com você mesmo. Esse era o grande problema que eu vivenciei isso, porque a gente hoje é sobrecarregado de informações. A todo momento você está sendo bombardeado de informações, seja pelo seu celular, pela internet, né, porque alguém te liga. Eu brinco com isso, que eu digo que às vezes eu me sinto uma equilibrista de circo, sabe? Equilibrando aqueles chinesinhos que equilibram vários pratinhos ao mesmo tempo, botam aqui na cabeça, no ombro, né, no pé, e você não pode deixar nenhum pratinho cair. Então, essa necessidade que nós temos de fazer a gestão de tudo ao mesmo tempo nos sobrecarrega. O Fórum Econômico Mundial, há pouco tempo atrás, compartilhou uma informação que ele diz que essa epidemia que nós estamos vivendo, que é uma epidemia que está afetando o mundo inteiro, né? Esse momento seria quase que um experimento psicológico, que isso ia resultar mais na frente uma outra epidemia psicológica, com crises de burnout, com crises de ansiedade, com crises de estresse, e já está acontecendo, né? Eu vejo que desde que começou a pandemia, eu estou trabalhando mais do que eu trabalhava antes no Tilex, porque toda semana nós estamos atuando nas empresas, levando sessões de bem-estar, com técnicas de respiração, com mindfulness, uma forma que é quase uma boia salva-vidas para as pessoas, né? Então, a gente percebe hoje, Sandro, respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que como lidar com essa situação é você inspirar, expirar para não pirar. Eu brinco com isso, porque eu gravava um programa para a Catedral TV lá no Rio Grande do Sul, virtualmente, né? Toda semana eu gravava temas corporativos e o nome do programa é Inspire, Expire e Não Pire no Mundo Corporativo. E esse é o tema do meu próximo livro, né? Se Deus quiser, Denise, o ano que vem eu vou lançar. Sua resposta é um campo fértil. Muito. Várias divagações. Muito. E aí eu posso amarrar várias questões. Você traz várias referências. A primeira que você fala do controle, eu lembro logo do Matrix, daquela cena em que o Neo fica com a colher e que chega o menino que é careca, que fala assim, não tem colher, não existe colher, então não existe um controle. Tem as percepções sobre o controle. Você fala também sobre esse mundo líquido, Bauman mais vivo do que nunca. Verdade. Né? E aí você fala da questão do problema, eu lembro aqui do programa que a gente fez com o Adriano, até vou acertar, que ele fala, o Adriano de Salles, que é da Zip, ele fala sobre a beleza do problema, né? Que todo problema ele tem uma conexão com estética, por ter origem grega. Então, você acaba vendo a beleza em tudo, até mesmo nos problemas. Só que aí, feito esse preâmbulo todo, que seria devagar muito mais com o que você me traz, que o Sandro já sabe, você já viu alguns outros programas, lives com temas mais humanos me tocam. Você fala, as pessoas têm tido muito... A próxima pandemia vai ser uma pandemia mental, vai ser uma pane, não vai ser nem uma pandemia, vai ser uma pane mental. Como é que é possível a gente lidar com esta pane, mesmo que você contribua com os outros elementos, se o universo do trabalho ele já é por si só estressante. Por si só, ele é todo baseado em estresse. O tempo pressão, todo é estresse. Pressão, você sempre o trabalho dificilmente você consegue juntar um trabalho com vamos dizer, um prazer, uma satisfação, é difícil. Mesmo que você tenha satisfação no que você quer, ele demanda um limite que você libera altas doses de cortisona e por aí vai. Como é que é possível se você falar, você para e respira no universo corporativo, o cidadão que trabalha vai e o de cima, que é o chefe, o presidente, pressiona o tempo todo, quer resultado, que é para... Aí eu vou entrar no campo, aí o Sandro vai dizer que eu sou canhoto, vai dizer que você vai encher as burras do dono da empresa para ele trocar o Lamborghini dele, enquanto você está andando de ônibus direto. E você está sob estresse, e você é só ferramenta, você é só lenha para a máquina. Né? Como é que é possível lidar com todo esse processo?
sem se enlouquecer. Aí a gente vai para o sutil. A gente não pode... para a gente sobreviver, a gente tem que ficar maluco, né? Eu acho que é assim, a gente está tendo um momento de transição dentro das organizações, mas que ainda vai levar um tempo. Eu vejo muitas mudanças dentro de algumas organizações que já estão com essa conscientização de que é preciso humanizar. E eu tive a oportunidade de participar de alguns fóruns aí da Associação Brasileira de Recursos Humanos há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, e já vinha se falando da necessidade de humanização das empresas. Então, é um trabalho de formiguinha, porque as empresas já estão percebendo que a produtividade ela está muito ligada com a felicidade dentro das organizações, né? Tem um filmezinho da Disney, de 6 minutinhos, se vocês tiverem a oportunidade de ver, Coração ou Razão, né? Coração ou Razão. É um filme que está no Disney Plus. Ontem, inclusive, eu assisti, porque é uma animação mostrando o cérebro discutindo com o coração. Então, é assim, o que eu tomo de decisão? O coração, ele é aventureiro, ele quer estar na praia, ele quer usufruir das coisas boas, quer comer uma comida boa, enquanto que o cérebro grita para o coração e diz, não, você tem que trabalhar, você tem que estar dentro da empresa, né? E aí é uma briga interna dentro desse ser humano. E achei muito interessante que tem uma cena nessa animação que mostra esse funcionário da empresa e um monte de funcionários também fazendo o mesmo movimento, digitando, tirando papel, digitando, tirando, é um movimento mecânico. Até que chega a conclusão desse filmezinho de 6 minutos, é para te dizer o seguinte, no momento que você escuta o seu coração, você consegue viver com mais qualidade e você consegue fazer mais coisas, ou seja, ser mais produtivo dentro da sua empresa, né? A felicidade naquilo que você está fazendo. Então, em resumo, eu digo o seguinte, como que a gente faz essa mudança? Tem que começar de cima para baixo. E esse é um dos trabalhos que o Tilex faz. É a liderança transformacional. Quando nós levamos os programas para dentro das empresas, geralmente nós sugerimos para a organização de começar pelas lideranças, porque eles precisam inspirar os times, né? Então, como é que você vai inspirar pessoas se você está estressado, se você está com aquele ritmo de bafo na nuca, né? Vamos lá, meta, resultado, cadê? Não chegou. Olha lá, você não me entregou, te vira. Eu brincava porque eu, como executiva, eu era assim, há 10 anos atrás, e por isso que eu adoeci, né? Eu era do TVN, conhece o TVN? Te vira, negão. Né? Você tem uma meta para entregar, Denise, não vai dar tempo, veja bem. TVN, meu amigo. Era te vira, negão. Né? Só um cortezinho, eu tinha um chefe que ele pergunta assim, você é quadrado? Não, então te vira. É bem isso. Então, eu tinha esse discurso. E eu fiz essa transição na minha carreira justamente porque eu senti na pele que isso não funciona. Você tem as pessoas adoecendo, você tem as pessoas desmotivadas, você tem as pessoas improdutivas, né? O custo, os Estados Unidos, acho que esse é um estudo do Instituto Gallup, se eu não me engano, de 4 anos atrás, mas eu me lembro que eu vi esse estudo que eu fiquei muito impressionada, que os Estados Unidos gastam 300 bilhões de dólares por afastamento de colaboradores das empresas. O custo de afastamento. Porque as pessoas não estão engajadas por conta dessa pressão. Tem um livro que eu amo de paixão, do professor Jeffrey Pfeffer, da Universidade de Stanford, que é esse aqui, Morrendo por um Salário. Né? Ele aborda exatamente isso. Ele aborda o quanto as pessoas adoecem e os movimentos que as organizações precisam fazer para poder ter produtividade. Como é que você... Então, eu vejo assim, eu tenho uma grande amiga que a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos numa empresa de telecom, que é a Flávia Bittencourt, hoje ela é CEO da Adidas, né, no Brasil. E a Flavinha, outro dia, estava dando uma entrevista e ela falou que, nesse momento de pandemia, ela, como CEO, ela resolveu
ela se conecta, não é uma vez, mas ela faz periodicamente, ela como CEO, ela se conecta com as equipes dela para bater papo, para saber como eles estão, não é para falar de trabalho, né? Então, eu acho que essa conscientização tem que começar pelas lideranças realmente, porque senão a empresa não vai sobreviver. Quem mais vai colher cinzas vai ser o CEO, vai ser o empresário que não estiver investindo nas pessoas para estarem bem e poderem trazer produtividade. Concordo. Deixa eu avançar aqui, Aliás, da pergunta. Pera aí, André, segura um pouco aí, porque ela falou uma coisa interessante. A Flávia, a sua amiga, foi a primeira CEO mulher na Adidas, né, que é bem legal. Eu andei lendo muito quando ela assumiu o cargo. Primeira CEO mulher na Adidas, é uma coisa muito expressiva, muito legal. Nessa entrevista, você deve ter visto ela contando que ela foi para um jantar e perguntaram para ela, parece que um outro executivo da Argentina, parece que contrataram uma mulher na Disney, parece que tem um novo CEO, e ela disse, sou eu. Ele falou assim, mas você é mulher? Eu vi. E essa dica... Ela tinha que fazer que nem um filme, tinha um filme que era Blue Baker, que era o Robert Redford, eu acho que esse filme é década de 70 ou 80, acho que era 80, e que ele é o diretor do presídio, e ele entra como preso, para saber exatamente as entranhas, a corrupção, e chegou um dado momento, quando ele chega, alguém dá uma penalização nele mais forte, ele fala assim, cara, eu sou o Blue Baker, o diretor do presídio. Aí depois ele revoluciona todo o processo. Filmaço. A sua dica também é muito boa. Essa Coração ou Razão, filme da Disney, eu já assisti. É muito legal mesmo. Assim, muito bacana. O problema é que eu acho que a gente tem é um pouco mais cultural, até, porque, assim, vou dar um exemplo rápido. Ontem eu estava conversando com uma cliente nova. É uma cliente de confecção feminina. Né? Então, o pessoal está utilizando muito as redes sociais, né? Porque a convergência foi... Enfim, não foi uma opção. Né? Não é uma opção você estar no digital. Ou você está ou você está morto. Então, eu estava conversando com ela, são duas mulheres sócias, né? E elas já têm a marca há 10 anos e tal, e elas procuraram a agência. Uma das primeiras perguntas que elas fizeram no nosso call, na nossa reunião, né, virtual, foi assim, bom, a gente entrando na agência e tal, quanto você garante para a gente de faturamento a mais, né, do que a gente já tem? Né? E qual a previsão, por exemplo, do ROI? Né? Porque a agência não é custo, é um investimento, né, como o outro. Você está investindo para poder, lá na frente, poder ter resultados. Quer dizer, ou seja, a cobrança já começa antes mesmo da contratação do serviço. Entendeu? A pergunta, eu até falei isso para ela, você nem contratou, a gente já está me cobrando. Quer dizer, é uma coisa muito louca, porque eu não te contratei ainda, né? E eu já estou querendo uma cobrança antes de te contratar, e eu não tenho como dar esse número exato, porque eu estaria fazendo uma propaganda enganosa, eu estaria iludindo a pessoa, né? Falar, se eu respondesse, olha, a agência vai te dar 20%, né? Ou o teu ROI vai ser de tanto. É mentira, não tem como falar isso, gente. É uma previsão, é um argumento de venda que é uma falácia, é mentiroso. Entendeu? Qualquer pessoa que no mercado fale um negócio desse está mentindo. Desculpa aí quem está assistindo a gente, tá? Mas, enfim, é minha opinião. Qualquer pessoa que fale isso hoje está mentindo. Não tem como dar essa previsão. O ROI vai ser de tanto. O seu break-even vai ser tal. Não existe isso hoje no mercado. Não dá. Não tem você como. Pode até fazer um planejamento onde você quer chegar, mas garantir nem nada. Não, garantia, né? Eu falei para ela, garantia é zero. Aí ela se assustou, falou, eu estou contratando uma agência que está me dando zero de garantia. Eu falei, cara, você está contratando uma agência honesta. Se você quiser ouvir o que você quer escutar, você liga para outra agência, certo. Ela falou, você está me dispensando? Eu falei, não, ao contrário. Eu estou querendo que você não venha me cobrar lá na frente um resultado que eu não te prometi. Entendeu? Até porque nós estamos vivendo num mundo que muda o tempo inteiro. Pode mudar a qualquer momento. Então, assim... Você tinha que dizer, lá garantia sou eu.
Sou eu? Mas nem eu sou a garantia, então não fala vamos garantia, falar. Sou eu, que histórico de garantia sou eu, depois eu conto. Não, então Denise, assim, olha só, então é uma coisa complicada, Denise. O cliente, ele te cobra um resultado antes mesmo da contratação. Então, o que eu queria te dizer é que essa cultura da gente, porque é cultural, a gente está numa pandemia, não seria mais, digamos, compreensível essa pessoa que está em busca de uma agência tentar escutar mais e falar menos, tentar ver a situação mais, tentar a gente, né, não chegar cobrando. Eu entendo que a pessoa, quando está pagando e paga uma agência de especialistas no assunto, ela queira resultado. Isso eu entendo normal. Isso faz parte do jogo, faz parte do game. Só que a gente está num momento que é difícil fazer previsões, né? Então, até isso é complicado. Mas eu acho também isso que você está falando, Sandro, está muito ligado com a ansiedade, né? Sim. A ansiedade das pessoas, porque a ansiedade é a mente no futuro. Ela está preocupada com o que vai acontecer, está lá na frente. Só que o mundo está mudando. E eu acho que todo e qualquer empresário precisa estar atento a essas mudanças e ver que esse controle não existe mais, né? Então, quando alguém conversa comigo a respeito de, estou empreendendo, o que você acha? Vou pegar o teu exemplo, né? Eu vou dizer, eu vou contratar a agência do Sandro. Eu acho que eu diria, eu como agência de comunicação, eu diria, depende muito mais de você, o que você está oferecendo de diferencial para o mercado, do que propriamente o que eu vou fazer, porque eu vou transformar a sua essência na comunicação, de me conectar. Mas se você oferecer um commodity, vai ser difícil. Então, qual é a diferença que você está fazendo no mercado? Exatamente, a pessoa faz o mesmo do mesmo e quer resultado. E isso está muito ligado com uma reflexão que o Simon Sinek faz no livro dele, né? Comece pelo porquê. Por que você está fazendo isso? Você está fazendo só para ter um negócio? Qual é o teu propósito? Qual é a essência do teu negócio? Eu, em paralelo do Tilex, eu também atuo como parceira da Rede Cidadã. A Rede Cidadã é uma organização não governamental que tem foco em inclusão social, né? Então, leva para as empresas jovens aprendizes, estagiários, moradores de rua, preparados para serem inseridos no mercado de trabalho e tal. Então, eu só estou citando como exemplo para dizer o seguinte, o propósito da Rede Cidadã é inclusão social. Então, ela faz tudo diferente do que qualquer outra entidade faz, porque ela prepara os jovens com inteligência emocional para entrar no mercado de trabalho, já sabendo lidar com os nãos, com as frustrações, etc. Mas isso é o que geralmente não acontece numa contratação de uma agência, por exemplo. Eu quero saber do meu faturamento, quero saber quanto que eu vou ter de retorno, né? Mas é complicado. A colocação que você fez é como chega o pessoal de edição de vídeo. Uma edição, ela não salva um material bruto ruim, ela torna um material bom melhor, mas ele não consegue colocar no ruim. Agora vou trazer aquela primeira pergunta que assim, nosso teve o corte, foi bom que você dá uma respiração, você se coloca. André, lança a pergunta, deixa a pergunta no ar, porque tem um momento da audiência. Então, deixa a pergunta aí para a gente segurar também. Tá. É o momento que a Denise vai respirar. Para ela respirar. No aqui agora. Lança a pergunta. O poder do agora. Isso. Manda lá, manda a pergunta para a gente deixar no ar a pergunta. Tá. A Denise falou que as empresas estão vivendo num momento de transformação mais humanística. Mas a gente vive um momento da inteligência artificial a passos larguíssimos. Eu acho, como eu sempre digo, faziam projeções de 50 anos, depois vi projeções de 30, e eu tenho quase certeza que, com pandemia, nós demos um salto de 10 anos em relação à inteligência artificial. A inteligência artificial ela vai substituir o homem na sua única diferença em relação à máquina. Não é a força física, mas a força mental. Como é que pode ter esse processo que você acredita que as empresas estejam humanizando se elas estão pensando em substituir o homem?
Vou deixar agora para o momento da audiência. Aguenta aí, vai tentar aguenta aí. Essa pergunta é boa, André, gostei, muito legal. Agora a gente vai prestigiar rapidamente, vamos tomar uma água, né? E vamos prestigiar quem nos prestigia, ou seja, você que está aí do outro lado da telinha, que está inscrito no canal. Quem não está inscrito, a gente não lê o post, a gente não responde. E o combinado aqui, Denise, é o seguinte: o hype da internet está sendo política, desde que a gente estreou, há quase um ano, vai fazer um ano no mês que vem. É sempre o hype é política e está dividido hoje, é política e BBB. Mas assim, a gente acabou apurando, a gente pega umas coisas mais light, para a gente não entrar muito nessa seara, e ninguém aqui é obrigado a comentar, eu só boto na mesa aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fica à vontade, se também não quiser, tudo certo. Por exemplo, mandaram para a gente aqui a Denise Fernandes, ela mandou para a gente um post do Ricardo Amorim, e que ela bota que ela adorou, que ela compactua com a opinião dele, que diz o seguinte: quando o Brasil irá finalmente encarar a origem dos seus problemas econômicos há pelo menos 40 anos, o excesso de gastos públicos. Entendeu? Isso eu tenho que concordar, isso é a minha opinião, eu tenho que concordar, porque realmente não é fácil, o pessoal gasta muito. A Carol, ela diz o seguinte: o que você pensa ou diz do outro diz mais sobre você do que do outro. Essa frase é clássica, é legal, é bem legal, também gosto. Aqui vem o Fernando Merlo, Mério, não sei agora. Ele diz o seguinte, uma frase do Aristóteles, também conheço, bem legal: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque garante todas as outras. Muito bom. Estamos dizendo, né? Estamos numa audiência filosófica, diria eu. Então, uma audiência interessante. Ninguém está vendo. O tema pede. Gabi, cuidado com a ilusão de que tempo é trabalho, pois tempo é relativo e trabalho é resultado. Aí, entrou um pouco no que a gente conversou aí. Está começando a entrar no papo que a gente conversou. E, rapaz, agora vem um que não tem nada a ver com o que a gente está falando. A Renata, ela diz o seguinte, abre aspas, para o Siddhartha Ribeiro, neurocientista: a maconha está para o século XXI, assim como os antibióticos estão para o século XX. Olha, isso é polêmico, hein? Isso dá uma discussão danada. Isso é bem polêmico. Aliás, ela manda, inclusive, a matéria, tá? Ela manda uma matéria que é bem grande, que a fonte é a revista Trip. Trip Agora. Isso aqui saiu semana passada. É bem polêmico, bem polêmico. Bom, vamos lá. Bom, se alguém quiser falar, pode falar, viu, gente? Eu estou passando aqui, que já está acabando. A Natália mandou para a gente o seguinte, que agora as sextas-feiras são estilo Pluct Plact Zoom. Ninguém vai alugar nenhum. Antes fosse, mas não é. O pessoal está saindo a rodo. Enfim, mas ainda não está nesse estilo. E deixa eu ver aqui. Isso é legal. O Max postou uma coisa muito bacana. O Max é um queridão aqui da gente, já participou do programa. Se eu não me engano, ele é vice-reitor da Unirio. Ele é um cara muito bacana. E ele coloca o seguinte: não existe o ensinar e aprender sem um professor que dê sentido, conectando todos os pontos de contato por meio da sua experiência, do seu conhecimento, do seu afeto. Afeto é a química primordial para todo saber. Rapaz, eu gosto muito dele, adorei. Muito bom. Muito legal, muito legal. E aí, gente, começa a seara, né, da política, que eu acho que não... Está tão bonito, né, o nosso momento de audiência de hoje, eu não vou nem ler nada aqui que tire esse momento tão agradável. Essa vibe. A vibe ficou boa, então eu não vou entrar na seara que o pessoal mandou aqui, muita gente falando de política, né, falando do atual momento, falando da vacinação, que alguns estados a vacinação parou, enfim, o pessoal está revolto, né? Então, vamos voltar... Mas você sabe que eu me lembro que tinha, quando você está falando de política, eu me lembro que tinha uma novela que eu confesso que eu não guardei o nome, mas virou um jargão, né? Tinha uma personagem que era engraçadíssima, que tomava banho no Piscinão de Ramos, no Rio de Janeiro, e ela falava: cada mergulho é um flash, né?
Então, eu me lembro, assim, eu lembro dessa frase quando eu penso na política, né? A cada mergulho é um flash, porque cada hora tem uma mudança, tem uma surpresa, tem algo diferente acontecendo, né? Impressionante. Estamos vivendo a base de surpresas mesmo. Eu vou te falar, toda hora temos uma surpresa, mas em pandemia, que é uma situação mais desagradável ainda. Mas, enfim, verdade. Vamos com o que mas temos. Olha, respondendo o André... Por favor, lá. Agora sim, agora o André, né, deixou a pergunta no ar. André, você sabe que antes de começar a pandemia, nas minhas palestras eu já abordava isso, né, falava exatamente sobre isso, sobre as profissões do futuro, né, que o Fórum Econômico Mundial já vinha abordando isso há algum tempo. Então, a gente sabe que essa revolução digital, ela andou muito acelerada. É só a gente pensar naquela curva, né? Quando a gente pensa assim que quantos anos levou a televisão para atingir 50 mil usuários, quantos anos levou o telefone, né? E quando a gente pensa que no Pokémon Go, aquele joguinho, né, que as crianças saíam caçando Pokémon, em um mês atingiu mais de 100 mil usuários. Foi um negócio assim, blum, né? Foi 100 mil ou 100 milhões, sei lá, eu não me lembro dos números, mas eu sei que foi algo muito significativo, né? Então, a gente sabe que essa velocidade vem já há alguns anos, e essa criançada que está chegando, já está chegando no mundo tecnológico digital, né? A minha filha hoje tem 27 anos, mas eu me lembro dela com 2 anos de idade, eu tinha o computador em casa, ela já com 2 anos, ela já estava mexendo no computador para assistir os videozinhos do macaquinho, etc. Imagina agora, né? Que agora é celular, é laptop, quer dizer, é o iPad, enfim. Então, pensando nisso, essa nova geração, ela já vem com algumas competências diferenciadas, né? A mente delas já está diferente, já está preparada para a tecnologia. É diferente de nós aqui, que nascemos numa era talvez não digital, né? Eu tenho 57 anos, então a minha geração não era digital, mas eu, pela minha característica de curiosidade, eu sempre quis estar aprendendo coisas novas, né? Então, eu sempre tive interesse e fui me adaptando muito rapidamente. Eu não tive dificuldade com isso. Mas eu tenho pessoas conhecidas com menos idade que eu, com 40 anos, com 30 e poucos anos, que têm essa dificuldade, têm essa resistência. Então, isso é muito do ser humano estar aberto ou não com as novas competências que a tecnologia está nos trazendo, né? Desenvolver essas competências. Aí, trazendo para dentro das empresas, quando a gente começou a falar nesse bate-papo, que a gente disse, esse é um mundo sem volta, esse é um caminho sem volta, ou você se adapta, ou você está fora, né? Eu acho que, por mais que as empresas adotem a inteligência artificial, a empresa vai adotar a inteligência artificial para atividades repetitivas. Aquilo que você não precisa pensar, né? Você programa e aquilo que é repetitivo, vou pegar um exemplo de um call center, ele vai sair disparando ligações para todo mundo e na hora que precisar abordar, precisar negociar, ele vai transferir para um humano, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que odeiam falar com uma URA de um call center, por exemplo. Então, as empresas também têm que... Eu sou uma delas. Pois eu odeio falar com... Nossa. Exatamente. Então, atividades repetitivas vão ser substituídas com certeza. Agora, esse novo mundo, ele também está trazendo novas profissões. Vamos pegar o exemplo aí de piloto de drone, né? Olha quantas oportunidades estão sendo abertas pelo mundo quando inúmeras empresas estão fazendo testes com entregas através de drone, né? com vários rastreamentos, com outro tipo de atividade e serviços que vão precisar dessas pessoas para fazer o acompanhamento. Então, eu acho o seguinte, se você, independente da sua profissão, você precisa se atualizar tecnologicamente
para aquilo que você pode ser útil no mercado, né? Um outro exemplo que eu tenho para dar, meu pai é jornalista e ele está com 80 anos, né? Então, ele, quando deixou de trabalhar numa determinada empresa, numa determinada emissora, ele falou, bom, agora eu não quero mais, eu vou parar, né? O que aconteceu? Ele não deu conta, porque a mente dele sempre foi muito acelerada. E ele se adaptou a esse mundo digital aos 80 anos, e hoje ele tem um canal no YouTube, ele está tweetando, blog. Aliás, somos fãs do seu pai, diga-se de passagem, é nosso colega de jornalista, somos jornalistas também, somos fãs. Muito obrigada. Muito fã, não é pouco fã, não. Eu não sei se o André é tanto fã que nem eu, porque o André tem uma veia mais canhota, mas eu sou bem fã do seu pai. Primeiro você tem que saber quem, eu estou entubando não vou falar, você não sabe, papo de bastidores. Você não sacou. Eu não sei. Papo de bastidores. Tu moscou, perdeu aí, moscou. Bastidor, depois tu fala. Sou fãzaço dele. Manda um grande beijo para ele, um grande abraço, que eu sou fãzaço de carteirinha. Muito obrigada. Sou mesmo. Mas o que eu acho muito bacana assim, no comportamento dele é que quando ele diz assim, mas eu não sei lidar com essas redes sociais, eu não sei fazer isso. Aí eu falei, pai, vem cá que a gente vai te ensinar. Ele falou assim, não, me diz como eu faço, que quem vai fazer sou eu, né? Então, o que eu quero dizer com isso? É de você não pendurar a chuteira, né? De não dizer assim, eu não sou desse mundo, eu não sou tecnológico, isso não é para mim. Cara, se você tiver o espírito de curiosidade, você enfrenta qualquer desafio. Eu tenho um outro grande amigo em São Paulo, que é o Morris Litvak, que ele é o CEO da Maturity Jobs, né? E eu acho ele incrível. Ele, para mim, é um grande inspirador, porque o Morris, ele fundou a Maturity Jobs, eu não sei se tem 5 anos, eu não sei exatamente o tempo que a Maturity Jobs existe, mas o que eu achei incrível? Porque o Morris, quando fundou a Maturity Jobs, ele é um cara super novo. E a Maturity Jobs ela é uma plataforma voltada para pessoas de 50 a mais, né? E aí eu disse para ele, falei, Morris, mas o que te motivou você, jovem desse jeito, criar uma plataforma para pessoas de 50 a mais? Ele falou, porque eu vou envelhecer, né? Porque eu vou chegar ali. E eu preciso preparar o mercado de trabalho, eu preciso contribuir com essa geração que tem muito a oferecer e levar mais ferramentas para eles se adaptarem ao mundo digital. Então, de uma forma geral, o que eu estou querendo dizer com a tua pergunta, André, é que por mais que as empresas estejam investindo em tecnologia e inteligência artificial, tem algo que elas não vão conseguir substituir, que é a capacidade de decisão, né? Então, o ser humano é ele que consegue conectar com a outra pessoa. Imagina se eu fosse um robozinho aqui, estivesse respondendo as perguntas para vocês, não teria graça. Eu preciso passar essa energia, me conectar com vocês, né? Troca de informações. É o aprendizado que for repetitivo, ok, bota lá um robozinho para fazer, mas tem muitas coisas que vão depender do ser humano, mas ele precisa estar preparado para esse novo mundo. E para você ser preparado para esse mundo, você precisa ter uma mente equânime, né? Verdade. Porque imagine você cuspindo marimbondo. Verdade. Me lembra até a frase do Simon Sinek, que eu não me lembro agora direitinho a frase, mas ele diz algo do tipo, empresas são pessoas, fornecedores são pessoas, clientes são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Então, assim, o robô, ele não, por mais que ele seja ótimo, ele não é uma pessoa. Então, ele não vai entender de pessoa. Entendeu? Ele pode entender dentro da programação dele, mas é que é limitado, não é ilimitado. A mente humana é ilimitada. Então, eu acho muito difícil, eu concordo contigo. É bem isso. Agora, eu não posso deixar passar essa, até porque a gente já está começando a entrar nos 10 minutos, reta final do M, mas eu não posso deixar mesmo passar essa, é sobre o livro, né, que você foi coautora, Empreendedoras de Alta Performance. Fala um pouquinho desse livro para a gente, quer dizer, o que se trata, o título já fala, né, mas
mas qual é a pegada assim, do livro? Como é que foi fazer o livro? Na verdade, o Empreendedoras de Alta Performance do Rio de Janeiro foi um projeto que a Editora Líder está fazendo em vários estados, né? E ela selecionou algumas pessoas, algumas mulheres de cada estado, para contar a sua história de mudança de carreira, né? de empreendedorismo. Então, eu trago justamente isso. Eu escrevi o capítulo Inspirando, Expirando e Não Pirando, né? Porque é contando exatamente essa história de que os aprendizados que a vida me trouxe no mundo corporativo, como, por exemplo, né, quando eu trabalhei numa grande rede de varejo, eu era gestora de uma área que era um não alimentício, e chegou o caminhão, tinha que descarregar, e eu chiquérrima em cima do salto, né, de saia, salto alto e tal. E aí não tinha ninguém na hora do almoço para descarregar o caminhão, não seja por isso, eu tirei o sapato de salto, subi no caminhão descalço, carreguei caixa nas costas e botei para rodar. E o que eu quis dizer, o que eu quero trazer nessa mensagem é de que você precisa você precisa inspirar as pessoas pela sua atitude, né? Para você liderar times, você precisa ter essa atitude, esse comportamento do que você espera do seu time, estar com ele. Eu brinco com isso, que é estar no chão de fábrica, efetivamente. Liderar, né? Pelo exemplo, você... né? Liderar pelo exemplo. Exatamente. Você está conectado com as pessoas e dizer como é que eu posso te ajudar. Não é porque eu sou gestora de uma área que eu não posso subir num caminhão, botar uma caixa nas costas e deixar... né, e contribuir para descarregar o caminhão naquele horário que tinha horário para sair. Então, o livro, esse capítulo que eu conto é exatamente isso, conto da minha transformação, no sentido de eu precisei sentir a dor da síndrome do pânico, com medo de morrer, com ter a sensação de não ter controle das coisas, para que eu pudesse entender como eu poderia trazer mais qualidade para a minha vida e fazer essa transformação. E o que é muito bacana, Sandro e André, é que no meu pós-graduação, quando eu fiz o pós-graduação na PUC do Rio Grande do Sul, de Psicologia Positiva, eu tive uma matéria que eu não conhecia, que chamava Life Design, né? O Life Design, ele te ajuda a refletir sobre toda a tua trajetória, desde criança, na adolescência, na sua vida adulta, coisas que você gosta de fazer, que você não gosta, quais são os teus hobbies, quais são as tuas narrativas, que ali tem um fio condutor que mostra o sentido, o propósito daquilo que você faz, né? E eu fui executiva durante 35 anos aí no mundo corporativo, sempre na área comercial. E chegou uma hora que eu falei, gente, não é mais isso que eu quero na minha vida, mas como é que eu vou fazer essa transição? Porque eu não quero parar de trabalhar, né? Não é isso mais, eu não estou mais, como você disse, eu não tenho mais paciência, né? Você ficou aula de graduação, é a mesma coisa. Chegou uma hora que eu falei, não aguento mais essa coisa de meta, resultado, pressão, não é isso mais que eu quero. E aí eu fui entender o que estava por trás, que, na verdade, era... por que eu gostava de área comercial? Porque eu estava em comunicação com as pessoas, né? Eu estava entendendo o comportamento do cliente, eu estava entendendo o comportamento do meu time, eu gostava de desenvolver pessoas. E aí eu falei, será que eu gosto de psicologia e não estou sabendo? Né? Porque eu sempre fui aquela adolescente que queria abraçar os amigos e querer resolver tudo, né? E eu sempre tive vamos dizer assim, esse espírito de liderança, né? Eu era capitã do time, aquelas coisas, né? Do time de voleibol e tal. Mas eu queria sempre estar agregando, né? Sempre trazendo as pessoas para perto. E aí eu cheguei à conclusão que eu gostava mesmo era de contribuir no desenvolvimento do ser humano. E aí, quando eu conheci a Organização Internacional Arte de Viver, quando eu tive a síndrome do pânico, que eu fui fazer meu primeiro curso e aprendi uma técnica que chama-se Sudarshankriya Yoga, que é a mesma técnica que nós levamos para o TILEX, né? Que o TILEX e a Arte de Viver são organizações parceiras, e aí que eu conheci efetivamente a profundidade do ser, né? E aí, nesse momento, é a hora que você fala, cara, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Então, o meu propósito nessa vida é ajudar outras lideranças, poder encontrar um caminho para poder fortalecer o indivíduo,
para que ele se conecte e ele possa tomar as melhores decisões, inspirar times, né? Poder ter resultados na sua organização, mas antes fazendo a gestão da mente, porque aquilo que eu falei no começo, né? A qualidade da sua vida é o resultado da qualidade da sua mente. Se você tem uma mente ansiosa, conturbada, a sua vida vai ser muito complicada. Verdade. Então, Muito a gente bem. lembrar Muito que não bem. temos controle, e é isso. Muito bem. Eu queria agora entrar naquele momento dica de livro. A gente não combinou nada, a gente não combina nada com nenhum convidado, que, aliás, nossos convidados viram amigos, então você sinta-se a mais nova amiga nossa aqui do M. E a gente sempre dá uma dica de livro para que a nossa audiência que está assistindo aí do outro lado da telinha possa se deleitar, né, com a dica, que não precisa ser necessariamente algo ligado ao assunto que a gente está falando, pode ser até uma dica que não tenha nada a ver com o que a gente está falando. Né? Então, assim, André, você que é um cara que gosta dos clássicos, aquelas dicas clássicas, Machado hoje eu vou de trazer Assis. clássico. Hoje eu vou trazer clássico. Eu já sabia que você vinha de clássico. Diga lá, qual a sua dica de livro, por favor, rapidamente, que o tempo está acabando. Tá, a Denise já antecipou a dica dela, só se ela for trocar. Ela já passou, ela já mostrou a dica antecipadamente. Mas pode trocar, não tem problema. A minha dica vai ser, nesse tempo que muitos se apresentam como especialistas, donos de verdade, doutos, sabedores, e que no final não sabem nada, é O Alienista, do Machado de Assis. Então, camarada que dizia que era tudo, que sabia, prendeu todo mundo no hospício, e no final o maluco era ele. Então, a gente vive em tempos assim, as pessoas são donas de certezas absolutas, catedráticos, e no final são loucos, e só estão conturbando o ambiente. Muito bom. Muito bom. Denise, mas, sua olha, dica, por favor. Eu estou lendo 2 livros simultaneamente que eu estou amando de paixão e eu vou compartilhar com vocês. Por favor. Um que é o Ikigai, né? Para ajudar as pessoas que ainda não entenderam, quando estão perdidas na carreira, falam o que eu quero efetivamente da minha vida, né? E normalmente bate essa crise por volta dos 40 anos. Né? Então, eu acho que é uma boa sugestão. E esse aqui que eu também estou amando, que é a Organização Sem Medo, que a Amy Edmondson, ela é uma professora da Harvard Business Review, e ela fala exatamente sobre a necessidade da segurança psicológica dentro das organizações, né, e como que as organizações podem se transformar se elas transmitirem essa liderança transformacional, inspiracional, né, e você poder dar espaço para as pessoas falarem o que pensam, o que dizem, sem ter medo de serem retrucados, né? E isso é tão importante hoje, porque muita gente tem brilhantes ideias e tem medo de falar, porque com medo de ser criticado, de julgado, né? Então, super dica. Verdade, ótimo. Bom, eu vou ser repetitivo, eu vou dar uma dica que eu venho dando a alguns programas, que, aliás, eu não acabei de ler o livro, mas eu estou encantado com o livro, sensacional. O livro é do Harari, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. É um livro muito, muito, muito legal, gente. Eu estou assim, fissurado, eu não terminei ainda. Por favor, não me contem o final, não me digam quem é que morre, quem é que não morre, quem é que... Enfim, não me contem o final, porque o livro é sensacional, o livro é encantador. É um livro muito bacana, então eu recomendo, né, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, do Harari. Eu não lembro a editora, mas é muito fácil. Dá uma gugada aí que você vai achar. Muito os livros dele, de uma forma geral, são incríveis, né? São, verdade. O Harari é sensacional. É uma das Você sabia que ele medita? Você sabia que ele medita 6 horas por dia? Não sabia, não. Não tenho essas informações da vida dele, eu ainda não tenho. Uma entrevista que... Não, ele deu uma entrevista no Roda Viva um tempo atrás, e quando ele esteve no Brasil, e ele disse que se ele não meditar, ele não consegue escrever, né? Legal. Então, a necessidade da meditação. E eu fiquei... Não, perdão, não foram 6 horas, foram 4 horas.
que ele vai e faz várias pausas. Nossa, pouco tempo de diferença. Pouco tempo, 4 horas e tal. Mas não é 4 horas constante, são várias pausas. Não, senão eu ia falar, nossa, aí é muito tempo. Não. Mas assim, ele, o Simon Sinek, o próprio Dan Ariely, também outro cara que eu gosto muito, Dan Ariely, Previsivelmente Irracional, que é um livraço também. Tem uns caras muito legais, tem uma safra boa aí de pessoas, de pensadores. O que é bacana, Sandro, é que o que é bacana ver esses intelectuais, né, e ver pessoas que são muito racionais trazendo a meditação como uma prática, porque é uma prática a mente precisa de pausas, né? E assim como a gente, depois que você faz uma maratona, você precisa descansar, a mente é a mesma coisa, né? Depois que você está numa maratona né, do intelecto, você precisa descansar. E 20 minutos de meditação, só uma dica aqui, corresponde à mesma reposição de energia que você tem quando você dorme por 4 horas. 20 minutos. Legal. Cientificamente comprovado. Muito bem. Estamos Inspirem, expirem e não pirem. Isso, me adorei. Vai ser o título o tema de hoje vai ser o título dessa entrevista: Inspirando, Expirando e Não Pirando. Muito bom. Eu vou começar já agradecendo a sua presença, renovando o convite para você vir mais vezes, Denise, muitas vezes, porque tem muito papo, muito assunto. A gente não mostra, né, o roteiro, mas apesar de não combinar nada, tem um roteiro. E mais da metade do que eu queria falar não deu, porque o tempo acabou. E se a gente falar tudo, não deixa gostinho de quero mais. Então, a gente tem que deixar um gostinho de quero mais para você voltar mais vezes e a gente poder falar muita coisa que ficou ainda aqui, para a gente conversar, para a gente trocar ideia. Então, assim, já fica o convite no ar, né? E vamos, então, entrar na reta final do M de hoje. Muito obrigada, será um prazer. Seja sempre muito bem-vinda. E, André, começando por você, deixando sempre nossa convidada, fechando o M num grande final. Então, é contigo, André. Por favor, daquela forma sucinta de sempre, né? Você tem 45 minutos para... Hoje não vai dar, não. Hoje não vai dar, não. Primeiro, eu tenho que falar o seguinte. Denise já te deu a dica antes. O roteiro perdi metade. Você não tem controle. Você não tem controle. A condução é orgânico o processo. Se o seu pai for o que eu estou pensando, o texto dele é maravilhoso. Eu posso discordar das ideias, como eu discordo. Aqui você já viu alguns programas, a gente discorda, mas assim, é por discordar que a gente cresce. Então, não é pensamento crítico é necessário. Verdade. Quem discorda de mim, eles só estão enxergando diferente de mim. Então, a gente tem que respeitar. Agora, o sectário, sim. O sectário eu vou cortar, porque ele não aceita a troca de ideias. Então, quem pensa diferente, às vezes, ele vai me fazer enxergar o que eu não vejo. Foi espetacular, como eu digo sempre, todas as pautas, todos os convidados que são mais humanos do que técnicos, eles são conversas enriquecedoras. Isso eu acho que cabe bastante na proposta aqui, né, de ter uma conversa viva, da gente trocar ideias, com ideias diferentes, e a gente chegar a um consenso ou não, ou chegar a um ponto de exploração reflexão de mais ideias, que não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas, são as inquietações, como você teve a sua inquietação, que fez com que você mudasse o teu ramo, o teu foco de vida. Então, são nessas nossas inquietações, nossas perturbações, nossos incômodos, que eles são transformadores. Então, todas as vezes que tem temas em que provocam reflexões e essas inquietações, a gente está contribuindo com que a audiência viva esse momento de transformação que a gente tem que passar todo dia, seja de trabalho e principalmente de vida. Olha, muito bem. Olha, muito obrigada. Eu sabia que Denise, eu sabia que ele ia ficar boladão tentando descobrir quem era seu pai. Eu conheço a figurinha, eu sabia que ele ia ficar boladão, mas isso aí faz parte. Deixa quieto, você já deve ter dado uma pesquisada aí, que você não é bobo, deve ter fuçado aí, mas tudo bem. Gente, eu queria agradecer quem está até agora, né, quem ficou até agora. Estouramos o tempo, mais de 1 hora de programa, então muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela presença. Lembrando que estamos, né, de segunda a sexta-feira aqui no YouTube, no M. Às vezes falha, tem um dia ou outro que falha, estamos em pandemia, então
a gente também estamos sujeitos também a falhas, tem dia que não sobe programa, semana passada não subiram vários e tal. Problemas mesmo que acontecem de saúde, temos, né, nosso editor, temos uma equipe toda aqui que faz com que a gente consiga colocar, né, o programa no ar, então muitas vezes falha, mas estamos em pandemia, né, gente? Então, desculpa as nossas falhas. Bom, dito isso, vamos agora sim, a nossa convidada, fechando o M de hoje, nesse nosso grande finale. Fica muito à vontade para fechar o programa de hoje, Denise, seja sempre muito bem-vinda ao M. Olha, foi um prazer imenso, uma conversa maravilhosa, não esperava que fosse tão gostoso conversar com vocês, e quero me colocar à disposição aí para qualquer pessoa que quiser conversar depois sobre gestão da mente e que a gente consiga se conectar para a gente ter mais qualidade de vida e poder tomar as melhores decisões na nossa vida, né? Então, Sandro, muito obrigada, o André também. Caiu. Caiu, ele se assustou, eu acho que caiu. Obrigada pelo convite, foi um prazer imenso e espero que a gente possa se reencontrar, mesmo que virtualmente, para a gente conversar mais. Agradeço de coração. Seja muito bem-vinda, Denise. Muito obrigado. Eu adoro esse momento quando eu digo mais um programaço. Muito obrigado. Obrigado, André, apesar de você ter caído, mas está no finalzinho, então deve ter tido algum problema. Obrigado, Denise. Obrigado para você do outro lado da telinha. Estamos aqui, como eu falei, de segunda a sexta-feira no M, no YouTube. Muito obrigado de coração. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê. Ele voltou agora no finalzinho. André, valeu. Beijos e abraços. Tchau, tchau.